ali níveis de defesa ali, ou ações de defesa, porque já foi, como ela foi crônica e lenta, o organismo já foi se modificando de um jeito tão intenso naquele processo, então o tratamento fica um pouco mais dispendioso, mais demorado, e a cura também ali é menos satisfatória do que nas leucemias agudas, certo? Bom, falar um pouquinho sobre as leucemias agudas então, certo? Leucemia aguda é caracterizada então pela perda total ou parcial do amadurecimento celular. A célula não consegue se diferenciar na célula funcional, certo? Leucemia, como toda neoplasia, ela é caracterizada por essa proliferação intensa e descontrolada desse tipo de células, certo? Essas leucemias agudas normalmente são derivadas de células CD34 ali, e inicialmente elas são negativas para outros marcadores. Ali, são chamadas de leucemias indiferenciadas agudas. O que é CD34? Vocês já viram isso? Isso, marcador de leucócito. CD34 positivo, marcador. Quando eu coloco esse sinal de positivo, significa que a célula expressa esse tipo de proteína, esse tipo de marcação, certo? É para identificação celular. Se eu pego uma célula lá no começo do processo, eu não sei do que se trata aquela célula. Se é um metamelócito, um promelócito. Não, a gente tem que fazer marcações específicas para identificar. Uma dessas marcações é através da marcação de proteínas. Lembra da técnica de imunohistoquímica que a gente falou na etapa 4 sobre neoplasias? Marcadores de imunohistoquímica, que deixa marrom, tecido, a gente consegue observar. Então, essa marcação pode ser feita através dessa técnica. Então, normalmente são essas células ali que estão no início do processo, então ainda expressa esse tipo de proteína, que vão se proliferar rapidamente. Por que isso é importante? Porque isso é diagnóstico. Na hora que eu pego o sangue do indivíduo e faço a marcação e tem CD34 nessas células, significa que são células imaturas ainda, células que não estão funcionando corretamente. Isso leva ao diagnóstico desse tipo de leucemia aguda. Por quê? Porque as células maduras, as células já funcionais, não expressam CD34. Elas expressam outros marcadores, outros tipos de proteínas, né? Já ouviram falar em células CD4+, células CD8+, vírus, que são os linfócitos, ali presente. Então elas expressam outros marcadores. Então, eu tenho essa identificação e esse tipo de caracterização para o auxílio do diagnóstico das leucemias agudas. Bom, normalmente as leucemias agudas, ali a gente vai observar uma grande quantidade de blastos mieloides, tanto no sangue quanto na medula, né? Blastos, o que remete blasto? Ai, galera, é quarta-feira já. Vocês estão combinando um rolê, Yasmin está reservando lá para vocês. Ela saiu para reservar lá no negócio. Blastos é aquela célula ainda em desenvolvimento, né? Blastos, pense em blastos como fetos, como crianças ainda. Isso, exatamente, certo? Então, na leucemia ainda vai ter uma quantidade muito grande de blastos, né? Principalmente os blastos mieloides da linhagem mieloide, certo? Linhagem que vai formar neutrófilo, eosinófilo, basófilo, certo? A linhagem linfóide também tem blastos, tá? Tudo lá começa lá no início. Deixa eu voltar aqui rapidinho também. Aqui, ó, monoblasto, certo? Aqui, ó, mieloblasto, certo? Aqui, ó, linfoblasto, certo? Então, na leucemia aguda, a gente tem muito blasto. Então, tem muito dessas células, do mieloblasto, ali do monoblasto presente nela. Então, são essas células que a gente vai observar nas leucemias agudas, certo? Já que são blastos, eles não atingem o desenvolvimento completo. Então, essas células não têm função no corpo. Elas serão liberadas e serão células ali, função zero, proteção zero do nosso sistema, certo? Como são leucemias agudas,
ali, elas tendem a ser mais agressivas, obviamente. Imagina um corpo que está funcionando normal, de repente, pifa, do nada. De repente não tem mais sistema de proteção, do nada. Se estabeleceu ali esse apagão de proteção. Então ela tende a ser um pouco mais agressiva, certo? Porque do nada, um dia eu estava defendendo, no outro dia eu já não estou defendendo mais nada. Então ali se tem ali esse dano, assim, essa alteração mais agressiva, certo? As causas, normalmente, isso causa insuficiência medular. O defeito, como eu disse para vocês, está na medula, porque é lá que está acontecendo a diferenciação. Então, o defeito se encontra na medula óssea, é ela que vai ser defeituosa, então é isso que está impedindo essa progressão ali. Normalmente, ali, a origem das leucemias agudas, ali se dá ali por alteração nas células troncos, ou também nas células primitivas, que são as células mieloides e as células linfóides, certo? Existe N tipos de alteração, nem listei as alterações aqui, porque isso não convém, porque são diferentes tipos. Nas neoplasias, vocês já reclamaram, né, que era né? A mesma coisa seria aqui, mas convém só a gente lembrar que essas células ali estão com defeito, eles estão mutáveis, então elas ali apresentam esse defeito na sua diferenciação, certo? Como é que se estabelece a leucemia aguda? Qual é a sequência de eventos? Primeiro, essas células mutantes com defeitos, ela tem alta taxa de divisão celular. Então elas se proliferam, mas não seguem o caminho de diferenciação. Elas param naquela condição de blasto. Monoblasto, meloblasto, ali linfoblasto, elas não vão para frente, apesar de ter muito dessas células ali presentes. Elas têm diminuição da apoptose. Lembra que existe um certo controle de ciclo celular? A gente tem os genes, os proto-oncogenes, a gente tem os genes supressores de tumores, os genes reparadores de DNA e os genes apoptóticos para controle do ciclo celular, certo? Na leucemia, esse controlador de apoptose também está alterado. Os genes que controlam a apoptose estão silenciados ali na leucemia. Uma das mutações mais comuns no processo leucêmico ali é o silenciamento dos genes apoptóticos, ou seja, diminui o processo de apoptose. Então, as células mutantes ou as células defeituosas continuam na sua sobrevida, no seu processo ali de multiplicação. Elas não são destruídas, não são programadas à morte, como deveria ser um ciclo celular normal. E, por fim, esse bloqueio da diferenciação celular, principalmente por essa mutação dos proto-oncogenes, né, essas alterações ali, vão se tornar oncogenes ali, e isso então vai levar a esse diagnóstico dessas neoplasias hematopoéticas, que é o caso da leucemia. Tudo bem? Existem dois tipos então de leucemias agudas, as leucemias linfóides. Caiu esse acento, tá? Tira aí, eu esqueci de tirar esse acento, caiu o acento, tá? Não existe mais o acento no ar. A leucemia linfóide e a leucemia mieloide, temos dois tipos de células primitivas precursoras. A leucemia linfóide ela é comum na infância e tem uma incidência maior após os 40 anos de idade, certo? Na infância ocorre o predomínio ali de leucemias de células B, enquanto que após os 40 anos de idade não tem uma certa predominância. Se vê ali uma média, ali, um predomínio médio dos dois tipos de linfócitos sendo alterados. Atinge ambos os sexos, ali, em alguns casos, ali o evento já ocorre em útero, então já ocorre a alteração ali, né, a partir do desenvolvimento fetal, já há essa modulação e essa mudança ali na proliferação dessas células, certo? Por causa da defesa da mãe, porque em útero, o que corresponde com defesa é a mãe não fere, certo? Então aqui, ó, como a gente vai diagnosticar? Agora é a melhor parte, né? Agora eu vou jogar essa lâmina na prova e vou perguntar para vocês o tipo de leucemia. Agora que vem uma coisa que vocês estavam com saudade de prova, tá? Minhas provas, vocês estavam morrendo de saudade, tenho certeza. Para quem passou uma etapa acima do romano, passar aqui é de boa, para. Ó, três tipos então dessa leucemia, né, do mielograma ali da leucemia linfóide aguda, né? Então aqui,
Aqui a gente tem blastos pequenos, ó, blastos pequenos, e eles são bem uniformes, são bem iguaizinhos um do outro, né? Uma característica bem uniforme desse tipo de células, mas eles ainda são blastos. Então pode notar que ele tem um núcleo muito grande ali e bem diferente de todos os outros tipos de células que a gente consegue observar no nosso sistema. Ele não tem segmentação, ele não tem citoplasma aparente, ele não é uma célula pequenininha igual um linfócito, então ele não parece com nenhuma célula que a gente tenha funcional no nosso sistema. Então são células ali que têm uma caracterização ali diferente das nossas células normais. Eles podem se apresentar como blastos ainda maiores, ali, e blastos cheios de vacúolos. A gente consegue observar ali vacúolos no citoplasma, tá vendo? Ó? Esses pontos mais claros ali a gente observa como vacúolos no citoplasma, porque normalmente uma célula apresenta vacúolo. Metabolismo, ação, digestão, exatamente, metabolismo celular, certo? E também eles podem se apresentar ali como grandes células, bem disformes uma da outra, cheias de vacúolos também, certo? Normalmente linfócitos B ali caracterizados, certo? São blastos e leucemia linfóide, então a gente chama de blastos, mas na verdade são ali, como a gente chama? Linfoblastos. Leucemia linfóide, vem da linha linfóide, esses blastos são chamados de linfoblastos. Bem? Se eles seguissem o caminho deles normal, eles vão se tornar no final linfócitos B. E iriam se diferenciar em linfócitos B lá no final. Mas não chegaram até esse processo. E assim que eles saem para a corrente sanguínea. As hemácias aqui, ó. Aqui é tudo hemácia, ou seja, está no sangue, certo? No sangue não tem função nenhuma, não vai ter ação nenhuma, só vai ficar preenchendo espaço sem desempenhar a sua ação e sua função de produção de anticorpo. Não. Ela para lá no início. Ela para lá como um linfoblasto. O início do processo é um linfoblasto. Vem uma célula linfóide, aí uma célula linfóide dá origem a um linfoblasto. Aí o linfoblasto vai virar um prolinfócito, um metalinfócito, até gerar um linfócito. Então ela para lá no início do processo. E é assim que ela sai para o sangue. Isso, a alteração aqui é muito maior do que a L1. O grau ali de alteração da célula é muito maior, certo? E esse grau ali realmente de diferenciação ali é um prognóstico pior no processo. Fica muito mais alterado do que aqui. Aqui ele ainda está quase igual como ele deveria estar se ele tivesse continuado o processo. Aqui ele já está bem diferente do processo. Também segue uma graduação dessa diferenciação. Se a gente tem a leucemia linfóide, a gente também tem a leucemia mieloide aguda. Vem da linhagem mieloide, também caiu em lacemia, então esqueci de tirar a lacemia. Né? Bom, na segunda-feira eu falei perca as células, a perca de células, perca, que perca, que verbo é perca, e perco, perca, não existe perca, tá? Então eu errei, ali o professor Pasquale esqueceu de tirar o lacemia. Bom, já a leucemia mieloide, diferente da linfóide, ela não tem faixas etárias ali predominantes. Ela acontece em todas as faixas etárias, só que ela é mais comum em adultos do que em crianças, certo? Mas pode acometer ali, os estudos demonstram ali que realmente é um acometimento ali de maneira geral em todas as faixas etárias, certo? Criança de 10 a 15% dos casos,